Olá, que Deus vos abençoe nesse momento. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero deixar uma mensagem de Deus aqui para a sua vida. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16 e o versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus manda Samuel, o profeta, ir na casa de Jessé, atravessar de uma ponta a outra do país, da nação, porque lá tinha alguém que seria ungido a rei de Israel. Alguém que Deus tinha escolhido, alguém que Deus para colocar no trono da maior potência do mundo da época. Então chega Samuel na casa de Jessé e fala a ele essas palavras de Deus, dizendo que de sua casa, de entre os seus filhos, um teria sido por Deus escolhido para ser o rei de Israel. Jessé faz passar 7 filhos, fortes, grandes, bonitos, de boa aparência, de boa postura. Samuel, até pelo seu olho, pela sua ótica humana, achou que fosse um desses, né? Já vinha debaixo de uma revelação de Deus, já vinha debaixo de uma direção de Deus, só restava saber quem era. E a sua ótica o levou a acreditar que seria um daqueles. Porém, Deus disse que não. Samuel pergunta para Jessé, então, acabaram-se os seus filhos? Só tem esses 7? Jessé vai responder então dizendo: tem mais um. Mas esse é o menor da casa. Está lá no campo cuidando dos animais, cuidando das ovelhas. Era uma cultura que existia, né, de o filho bastardo, ou seja, aquele que não era filho de pai e também de mãe. Ele cuidava dos animais. Quando Jessé disse a Samuel que o menino Davi estava cuidando dos animais, logo ele entendeu, é bastardo. Ele não é filho do pai e da mãe. Ele não é um filho original, segundo a cultura. Então o que aconteceu é que Samuel começa a entender a situação. Porque o filho bastardo, ele nasceu de uma pulada de cerca, digamos assim, de Jessé, uma relação extraconjugal, digamos assim, e ele tinha ali algumas coisas que não eram legais, não eram boas, né? Que ele, por exemplo, não podia comer na mesa com o restante da família, ele estava ali fadado a cuidar dos animais no campo, porque ele não era filho de pai e mãe, não era filho original. Então os outros filhos que eram filhos de pai, que eram filhos de mãe, que eram originais, segundo a cultura, eles tinham uma certa vantagem diante de Davi. Faziam chacota com ele, maltratavam a ele e estavam dentro de uma cultura, estavam parados por um estatuto familiar da época. Só que Deus fala novamente com Samuel e diz: manda chamá-lo, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. A aparência pode ser que não pareça ser rei, pode ser que não pareça o escolhido, mas a aparência do homem não é a mesma aparência para Deus. Deus enxerga o oculto, o profundo e o escondido, e o que está no interior, no coração. Mandaram chamar Davi então. Davi, primeiramente, com certeza deve ter se preocupado, vindo às pressas com seus irmãos que foram lhe buscar, provavelmente, pensando, não é hora da comida, não é hora do descanso, não é hora de ir na casa do meu pai. O que será que está acontecendo de extraordinário, de diferente? Não é hora de eu ser chamado. Davi chegava na porta, pregava comida, ia para o celeiro, ou seja, para uma espécie de galpão lá fora. Não sentava na mesa com os irmãos. Porta para saber o que é.
e o seu pai e Samuel vão lhe dizer que entre. E quando ele entra, o Espírito de Deus mais uma vez fala com Samuel dizendo: é esse, unge. Imagina a cara de Samuel olhando para um menino de aproximadamente 17 anos e tendo que, por Deus, pelo mandamento de Deus, ungí-lo a rei da nação mais potente, mais poderosa do mundo. Alguém que vai sair lá do campo, de trás das ovelhas malhadas, né? Que eram ovelhas que também ninguém queria cuidar. Todos queriam cuidar das ovelhas de lã branca, mas as malhadas eram aquelas que ninguém queria, eram rejeitadas, e ele estava lá de trás das malhadas. Foi chamado, foi ungido. E agora ele é rei de Israel? Não, ainda não. Ele é ungido, preparado e separado por Deus. Mas havia um tempo de mais preparo ainda. Havia um tempo para ele ocupar aquilo que Deus havia designado a ele, que era o tempo da espera, o tempo da cura que chamamos, o tempo do preparo de Deus, do tratamento de Deus. Ele já sabia que tinha a unção, já sabia que tinha o chamado, já sabia que tinha um propósito de Deus, mas havia um tempo ainda a se cumprir na vida dele. E durante esse tempo a Bíblia vai dizer que quando ele recebe essa unção, ele começa a vencer batalhas. E quando eu olho para a Bíblia e vejo alguém que a partir dali saiu vencendo batalhas, eu entendo que teve alguém que saiu batalhando, lutando, porque ninguém vence sem lutar, ninguém vence sem batalhar. Então uma coisa eu aprendo aqui, a unção de Deus nos traz o quê? Fortalecimento e capacitação para vencermos as batalhas, mas não nos isenta da batalha. A unção de Deus nos traz a capacitação para vencermos lutas, guerras e provações, mas não nos deixa imune de lutas, de guerras, de provações, de perseguições. Você pode estar me ouvindo aí dizendo: mas Deus me ungiu, me separou, eu tenho um chamado, já recebi revelação, profecia. E por que tudo isso está sobrevindo na minha vida? É porque é necessário, é o preparo de Deus para a sua vida. Porque agora você tem a unção. Unção quer dizer capacitação do incapaz. A unção faz você ser quem você jamais seria. A unção faz você conquistar o que jamais conquistaria. A unção faz você chegar aonde jamais chegaria. Unção significa derramamento de poder. Quando Samuel chega na casa de Jessé com um chifre cheio de azeite, o chifre simboliza a força e o azeite simboliza a unção. A Bíblia vai dizer que Deus ele encontra Davi com 7 qualidades. Ele já era um homem preparado. Ele já era alguém que já estava sendo preparado mesmo sem saber pelo próprio Deus. Mas faltava 2 coisas que ele não tinha: força. A Bíblia vai dizer que ele era franzino, de gentil aparência, alguém magro, delgado, franzino, sem força aparente, sem força humana e física aparente. Então ele não tinha força. O chifre simbolizava força. Dentro do chifre havia azeite da unção. Unção é poder. Ele não tinha poder nem para entrar dentro da própria casa. Por ser bastardo, ele não podia entrar dentro de casa. Então quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai levar o que Davi não tinha. Porque Deus, embora tenha chamado na sua vida, tem um propósito na sua vida, tem alguma coisa que ainda te falta, que você ainda não tem. E Deus envia aquilo que você não tem para completar você. Existem 3 inimigos que nós recebemos quando recebemos a unção de Deus. Um deles é o leão, o outro é o urso e o outro é o gigante. Davi recebeu o leão, o urso e o gigante. Recebeu o leão quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. O leão tentou pegar uma das suas ovelhas, das ovelhas que ele cuidava, e matar e destruí-la. Mas ele, com uma estratégia, conseguiu vencer e matar o leão e livrar a ovelha. Segundo historiadores, pesquisadores, segundo especialistas nesta área, dizem que se pegar o leão aqui dessa barbicha aqui, ó, e puxar com força, o leão perde as forças. Mas, primeiramente, quem sabe disso? E segundamente, quem tem coragem de fazer isso? Davi teve coragem. Provavelmente, eu imagino a cena do leão tentando atacar a ovelha,
se botando na ovelha, dando um bote na ovelha. E Davi pegando a sua espada, o seu facão, o seu instrumento que ele carregava, e ferindo ao leão por trás. Bem sabemos que o animal ele age por instinto. Se ele é ferido, ele vai revidar. Então o leão tentando revidar, se virando, e Davi calçando o pé e agarrando da sua barbicha e puxando. O leão perde as forças e Davi então crava-lhe a espada, o mata e salva a ovelha do seu pai. Estratégia para vencer o leão. Eu imagino o urso chegando, agarrando a ovelha, e segundo os entendidos, os estudiosos na área, vão dizer que existe o abraço de urso, ou o abraço do urso, que o urso, quando abraça a presa, ele só larga a presa morta. Isso significa o quê? Que a presa não pode chegar perto do urso, que a presa tem que ficar de longe. Então Davi, sabedor disso também, ele de longe venceu o urso, talvez lhe atirando alguma lança, talvez lhe atirando a própria espada, mas vencendo de longe. Há uma estratégia para vencer o leão, há uma estratégia para vencer o urso, há uma estratégia para vencer os leões das nossas vidas, há uma estratégia para vencer os ursos das nossas vidas. Há uma estratégia para cada momento da vida em que nós passamos por dificuldades, por lutas, por provações, que achamos que não temos a condição, que achamos que não vamos vencer. Um exemplo, tem gente que fica muito perto do urso, e o urso o abraça. O urso é a bebida, que ele se livrou dela, se libertou dela, mas está lá guardadinha no fundo da geladeira. Se dá vontade, ele sabe que tem lá. Ou seja, está perto do urso, está perto da dificuldade, está perto do problema. Parou de fumar, mas tem aquele cigarrinho guardadinho lá embaixo do colchão, lá no armário, lá no fundo. Ele sabe que se apertar à vontade demais, ele não estiver suportando, está ali pertinho. Tem que se livrar do urso, tem que mandar ele para longe, tem que ficar longe dele. Não pode chegar na roda de onde você era usuário de bebida, de drogas. Você vai lá procurar aquela roda, procurar aquele lugar, passar perto do urso. Você tem que ficar longe, você tem que ter uma estratégia para vencê-lo. Estratégia para vencer a cada dificuldade, a cada problema, a cada luta que nos vem. Davi tinha as estratégias e davam certo, porque ele usava da maneira correta. E o terceiro problema, o terceiro inimigo que Davi encontrou foi o gigante. Seu pai disse para ele ir no campo de batalha, falar com seus irmãos, ver como eles estavam. Levou ali grãos tostados, levou queijo para o guarda que ficava na recepção, na portaria, o deixar entrar, para barganhar com o guarda, digamos assim. E ele entra e vai levar alimento para os seus irmãos e vai trazendo informação dos seus irmãos. Quando ele chega lá, está acontecendo uma guerra no campo de batalha. De um lado, o povo filisteu, de outro lado, o povo de Israel, que era o povo de Davi, era o povo que Davi pertencia. E tinha um homem gigante de aproximadamente 3 metros de altura, e ele está durante 40 dias afrontando o povo de Israel. Está intimidando o povo de Israel, está usando o poder psicológico, está se disfarçando, se fantasiando de impossível. Está dizendo: pega um homem daí de Israel e tragam para batalhar comigo. Se esse homem daí me vencer, o nosso povo filisteu vai servir a Israel. Porém, se eu o vencer, que é o que vai acontecer, eu vou vencer, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou arrancar a cabeça, vou dar para as aves, eu vou fazer, eu vou acontecer, e o povo de Israel irá nos servir. Durante 40 dias essa guerra durou, só no psicológico. O campo da mente bloqueia o raciocínio, e nós esquecemos quem somos, esquecemos o poder que temos, esquecemos que maior é aquele que está conosco, que é Deus, do que aquele que está do outro lado, que é o inimigo das nossas vidas. Davi, quando chega na inocência e cheio do Espírito Santo, já havia recebido a unção, a capacitação de Deus, ele vai perguntar o que está acontecendo aí.
E alguém vai dizer: calma, menino, vai para casa, o que você está fazendo aqui? Aqui o negócio é sério, aqui a guerra é séria. Daí ele vai contar as batalhas que ele venceu no oculto. Vai dizer: não, eu já matei leão, eu já matei urso. Ninguém acredita. Seus irmãos estão talvez dizendo para ele: eu achava que tu era cuidador de ovelhas e não pescador, contador de história, mentiroso. Que condição você tem de matar um leão e um urso? Na nossa vida é assim, quando nós contamos algo que só nós vivemos com Deus, só nós vivenciamos com Deus, uma experiência que só nós tivemos com o próprio Deus, as pessoas não acreditam, não dão crédito para nós. Mas Deus está preparando o momento do duelo com o gigante. Quando Davi matou o urso, ninguém viu. Quando Davi matou o leão, ninguém viu. Mas quando ele foi pelejar e matar o gigante, era uma batalha que todos estavam vendo, era uma batalha a nível nacional. Estava ali o futuro de Israel em jogo. Estava ali o futuro de uma nação em jogo. E ninguém tinha coragem, nem mesmo o rei Saul, que já havia perdido a unção, que a unção agora estava sobre Davi. Ele não teve coragem. Ele era para ser o linha de frente e enfrentar aquele gigante, enfrentar Golias, ir para a batalha em prol da salvação do povo de Israel, porque ele era o líder tem que tomar a frente. O líder tem que ir para acudir o seu povo. E Davi disse: eu vou, rei. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu já tenho experiência de guerra. E agora o rei vai olhar para um menino franzino, novinho, com 17 anos, que nem poderia ser ainda um soldado normal sequer. Para ser soldado deveria ter 20 anos na época. Hoje no Brasil, aqui no nosso país, é 18 anos, mas naquela época em Israel, o mancebo era 20 anos. Ele queria sonhava em ser um soldado apenas, um no meio do exército, mas Deus estava preparando para ele ser o rei da nação. Queria comandar tanto o exército quanto a nação toda. Você pode estar sonhando com algo e Deus planejando algo muito maior para a sua vida, muito melhor para a sua vida. Mas tem um processo que é doloroso. A prova sempre é ruim e a tentação é boa. Toda tentação é boa, porque só vai me tentar aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer vai ser tentação para mim. Mas a provação, ela causa lágrima de dor, mas no final ela produz um fruto. Ela produz experiência, ela produz alguém realmente preparado, apto para tomar posse daquilo que Deus preparou. E agora Davi vai lá lutar contra o gigante, estou resumindo, é claro, a história. E para todo mundo ver, Deus o exalta com apenas uma pedra. Não foi a pedra, não foi a força, não foi a coragem de Davi, era o propósito de Deus. Quando chega um momento de Deus nos exaltar, de Deus nos colocar, de nós queremos Ele, só quer que nós venhamos a fazer a nossa parte, que Ele vai fazer o resto. Aquilo que era impossível tornou-se possível. Aquilo que não tinha condição de ser, de acontecer, aconteceu. Pelas mãos de um menino que já estava programado, projetado para alcançar o trono de Israel. Aproximadamente 17 anos se passou entre a unção e o trono. Você tem um chamado? Deus te prometeu que vai te exaltar, que vai te fazer um grande homem, uma grande mulher, mas há um tempo de preparo. Há um tempo, há um espaço entre a unção e o trono, entre aquilo que Deus prometeu e a realização daquilo que Deus prometeu. E nesse momento você possa entender o que Deus está falando com você. Primeiramente, que Deus ele não olha como o homem vê. Você olha para muitas pessoas e a despreza. Mas Deus está olhando e está dizendo: essa vai ser exaltado por mim. Eu vou colocar em um lugar de destaque. Naquele campo de batalha onde Davi batalhou e venceu o gigante, tinham 3 tipos de guerreiros. A primeira classe de guerreiros que haviam ali eram os profissionais não ungidos, que eram os irmãos de Davi. Eles eram profissionais, viviam no campo treinando artilharia, defesa, com o arco e a flecha na mão. Eles eram profissionais, treinados. Mas no momento em que a guerra apareceu, não tiveram coragem. Profissionais não ungidos, aqueles que têm curso de teologia, anel de teologia no dedo, diploma de teologia
na parede da sala, aquele que tem uma carteirinha de obreiro, aquele que tem uma credencial de uma convenção, aquele que tem uma papelada e uma burocracia toda no seu nome, mas no momento em que precisa se colocar para ser usado por Deus, não tem coragem, não tem pegada. Por quê? Porque não tem chamado. É um profissional não ungido. A segunda classe de guerreiros que haviam ali era Saul, o ex-ungido, aquele que perdeu a unção. O Espírito Santo saiu da vida dele. E o que mais me chama atenção e mais me deixa triste em saber que aconteceu e que acontece nos dias de hoje ainda, é que Saul ele vai ficar 40 anos liderando Israel. Só que a Bíblia vai dizer que no segundo ano o Espírito Santo sai da vida de Saul. Ou seja, ele fica 38 anos liderando o povo de Deus sem o Espírito Santo na sua vida. Vazio de Deus, mas ocupando a cadeira. Deus saiu da vida dele, mas ele não abandonou o trono, ele não passou o cargo para outro, ele não admitiu que estava sem Deus. Ficou vazio, ficou sem Deus, ficou sem nada, mas liderando. Quantos que estão liderando hoje sem Deus? Não tem mais Deus na vida, não tem mais a unção de Deus, estão vazios do Espírito Santo, mas continuam ali, não abrem mão do cargo. Estão levando tanta gente para a perdição, estão levando tanta gente para a ruína. Assim era Saul, era um ex-ungido. E a terceira classe de guerreiros que ali haviam era a classe de Davi, o amador ungido. No momento em que a guerra apertou, que não tinha mais saída, Deus olhou do céu e procurou o amador. Ele era amador, não era profissional, não tinha todos os requisitos burocráticos, não tinha toda a papelada assinada, não tinha anel no dedo, não tinha nada, mas tinha o amor pelo povo, o amor por tudo que fazia. Deus estava o observando, os cuidados que ele tinha lá com os animais do seu pai. Ele cuidava muito bem das coisas do seu pai. Brigou com o leão, livrou a ovelha do leão. Brigou com o urso, livrou a ovelha do urso. E agora ele vai livrar o povo de Israel das garras dos filisteus, porque Deus estava na vida dele, porque Deus estava com ele, porque Deus era com ele. É a classe de amadores ungidos, a classe que Deus procura nos dias de hoje. A classe daqueles que são amadores, que amam a obra de Deus, que amam as coisas de Deus e que são ungidos. E não importa se você está nesse momento ainda no processo de estar lá no campo esquecido, abandonado. Não importa se você está no processo, no momento ainda de não poder sentar à mesa com os grandes, de não poder ter honra dentro da própria casa, dentro da própria igreja que você congrega, dentro do próprio convívio que você convive, dentro do próprio bairro, da própria cidade que você vive, que você mora. Não importa se você não tem honra ainda nesses lugares, se você está escondido, mas se você está escondido, em oculto, amando as coisas do Pai, cuidando as coisas do Pai, zelando pelas coisas do Pai, saiba que o Pai está observando você. E esse Pai que eu estou falando é Deus. É o nosso Pai maior, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que nos contempla do alto e está vendo a nossa dedicação, embora ninguém veja. Ninguém viu Davi matando o urso. Ninguém viu Davi matando o leão. Mas todos tiveram que ver Davi matando o gigante, livrando Israel, tendo um cântico cantado pelas mulheres de Israel, dizendo que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E o próprio Saul tendo que admitir, dizendo: o que falta para ele senão o trono? Não faltava mais o trono já era dele, só o tempo ainda não havia chegado. O que é seu, já está guardado, já está preparado. O tempo que ainda não é chegado. Nós vivemos no Cronos, no tempo humano, no tempo da terra. E Deus está no Kairos, que é o tempo dele, é o tempo de Deus. No Cronos, no nosso tempo, eu já acho que eu deveria estar além do que estou. Eu já acho que deveria ter acontecido muita coisa que ainda não aconteceu. No Cronos, no meu tempo, no meu ver, na minha limitação humana.
Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, Ele está dizendo: calma, ainda é tempo, ainda há um preparo, ainda há um propósito nessa espera. Há uma lenda de um sábio lenhador chinês que perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele ao cortar uma árvore. E ele respondeu dizendo: é que 70% do tempo eu fico afiando o machado. E aí sim, os outros 30% eu gasto cortando a árvore com o machado afiado, preparado, fica tudo mais fácil, é tudo mais eficaz, é tudo mais eficiente. Eu consigo obter o meu trabalho de uma forma eficaz, de uma forma que funciona e que dá muito certo. O próprio Senhor Jesus, ele vai ter 3 anos e meio de ministério. E ele vai viver 33 anos e meio. 30 anos somente no preparo, o próprio Jesus. O tempo do preparo é muito maior do que o tempo da execução da obra. Davi recebeu a unção com aproximadamente 17 anos, segundo a história, não temos como ter uma exatidão. E também, aproximadamente, segundo a história, mais 17 anos para ocupar o trono. Houve um espaço entre o chamado e a realização do chamado. Houve um tempo entre a unção e o trono. É isso que está acontecendo na sua vida. Tudo que Deus te prometeu vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você está no preparo de Deus. Você está no tempo de Deus. Você está no Kairos. Você não está no Cronos. Não deve pensar no Cronos, viver no Cronos, que é o tempo da terra, o tempo do homem. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, ou seja, Deus não está preso à limitação do tempo. Essa passagem quer dizer que Deus, para Ele, tanto faz. Na eternidade, não há tempo, não há essa limitação que nós temos. Que agora, por exemplo, nesse momento, estamos quase à 1 da manhã do primeiro dia de junho, e o meu corpo já está pedindo para eu dormir, e eu tenho ali um tempo de 8 horas para descansar o corpo. Eu estou limitado. Se o meu corpo não dormir aquele tempo, no próximo dia, no dia seguinte, eu não vou render nada, não vou raciocinar direito, vou ficar fraco, vou ficar debilitado. Por quê? Porque me falta o sono, me falta algo que é remédio para o meu corpo, como o alimento, como a água, é o descanso. Porque nós somos presos ao Cronos, ao tempo cronológico, às limitações humanas, mas Deus não. Vem viver o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Não reclame, não murmure de nada que está acontecendo na sua vida. Tem urso vindo? É necessário. Tem leão vindo? É necessário. Porque vai chegar o momento do gigante aparecer. O momento do gigante é o momento que todos vão ver a sua vitória, todos vão ver Deus te exaltando, e vai ser o divisor de águas na sua vida. Você vai ver que a sua vida foi uma antes do gigante e outra depois do gigante. Quando o gigante vem, cai por terra, é a vitória final, a vitória cabal, para Deus colocar você definitivamente no propósito pelo qual você foi chamado. Recebe essa palavra e aprenda nesses minutos de reflexão sobre a palavra de Deus. Deus está no controle de tudo. Davi até hoje é o rei mais ilustre de Israel. A estrela de Davi está lá na bandeira de Israel. E o próprio Jesus é do rebento de Davi, eternizou o trono para sempre em Jesus. É isso que Deus tem para a sua vida. Uma exaltação que você nem imagina, que você nem espera. Você está achando que Deus vai fazer algo grande, mas o que Deus vai fazer ainda é maior do que você imagina. Recebe essa palavra e creia nas promessas de Deus, que tudo que Deus prometeu vai acontecer no tempo certo. Deus não vê como o homem vê. Deus está vendo o seu coração. Mantenha o seu coração guardado em Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.